Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. Eu tenho o prazer de receber novamente aqui hoje dois grandes empreendedores no setor, o Guilherme Weigert, que é cofundador e CEO da Conexa Saúde, que é a maior plataforma de telesaúde aqui da América Latina, com 25 milhões de vidas, e o Rodrigo Junqueira, cofundador da Jaleco, agora também fazendo parte da equipe Conexa. Tivemos aqui no primeiro episódio um papo muito bacana sobre promoção de valor em saúde, geração de eficiência. Começamos a falar um pouco das inovações para a transformação do setor e agora nessa segunda metade nós vamos mergulhar mais fundo no papel da inovação, especialmente da inteligência artificial. Vamos falar também da formação em saúde e olhar para o futuro e algumas ideias para transformar o setor de saúde brasileira com promoção de valor, geração de eficiência. Vou começar aqui agora com o Rodrigo. E a pergunta, Rodrigo, seria a seguinte: a gente fala muito, de geração de valor, inclusive o Guilherme nos definiu muito bem aqui na primeira metade o que seria valor e por que é tão importante pensarmos nisso com geração de eficiência. E você também falou na importância da eficiência e como trazer esse conceito para os médicos e para outros profissionais de saúde. Mas a gente já fala isso há bastante tempo e a impressão que dá é que não anda tanto, né? Então, por que você acha que a gente ainda continua preso naquele sistema de o fee for service, que é o pagamento por serviço, e que a gente não consegue fazer essa transformação que vocês já estão implementando muito bem lá na Conexa, mas em massa uma transformação para a saúde baseada em valor? Vamos lá, acho que temos muitos desafios, acho que não no Brasil, não só no Brasil, acho que global, né? Porque quando a gente olha lá para fora também, a gente vê os mesmos desafios sendo encontrados pelos players que querem promover essa mudança, né? Acho que aqui um primeiro ponto é meio cultural, né? Como você falou, a gente está há décadas, né? Nesse modelo hospitalocêntrico, um modelo de remuneração baseado em quantidade de procedimentos e de serviço, e é duro quebrar essa roda ali, né? Então acho que aqui tem um desafio realmente de como que você quebra esse estigma, esse paradigma e começa a explicar o que é valor. E aí entra num desafio de definição, né? Acho que o Guilherme falou um pouco na parte 1 ali, e eu acho que a gente ainda fica de maneira muito superficial, muito rasa, olhando os desfechos clínicos, né? Ele trouxe o exemplo ali, a gente vai ver lá a quantidade de exames, a gente vai tá olhando sempre volumes e não vê de fato o que gera valor, o desfecho. Aqui até traça um paralelo, né, de negócios em geral, de um conceito que abriu muito a minha cabeça para ajudar a entender o que é valor. Tem um livro do Clayton Christensen, né, que já faleceu, mas é um grande nome da inovação, né, e até publicado pela editora Bookman, e se chama Muito Além da Sorte, em que ele traz o conceito dos trabalhos a serem resolvidos, né? Os job to be done ali. E acho que isso tem muito a ver com valor, porque no fim das contas, assim, hoje a gente não entendeu ainda quais são os trabalhos a serem feitos do paciente e de todos os stakeholders do sistema de saúde, sabe? Acaba ficando muito superficial e tem esse desalinhamento da gente encontrar. Para a gente ter uma medicina baseada em valor, a gente precisa ter uma definição concreta do que é valor em cada área, em cada formato, em cada serviço. E isso ainda é muito difícil de definir porque a gente está só arranhando a superfície ali, a gente não aprofundou para entender o que é valor e o porquê. Por que a gente não fez, né? Acho que tem essa questão ainda de ser difícil quebrar o status quo, né, de décadas ali, mas tem também um grande desafio de interoperabilidade dos dados, né, de, como que eu defino uma métrica se a maneira
no próprio sistema de ser medido, de ser encarada essa métrica é completamente diferente, né? Então, como é que um sistema de uma operadora conversa com um hospital se eles estão olhando indicadores diferentes, né? Se os sistemas não se conversam e não são interoperáveis, né? E isso causa um grande desafio aqui para a gente poder conversar, porque para gerar valor, esse sistema tem que estar interconectado, né? As regras do jogo têm que estar bem estabelecidas e isso passa muito por dados interoperáveis para que eu possa medir os indicadores, enfim. E acho que a gente tá brigando ali para chegar nisso, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? E acho que tem também um terceiro desafio, então falei cultural, interoperabilidade, e acho que tem um desafio aqui que é a parte mais regulatória, uma certa insegurança jurídica muitas vezes, né? Acho que talvez até como efeito colateral das duas primeiras que eu falei, mas como a gente não tem muito essa clareza, é uma zona cinzenta, isso acaba gerando também, para quem está tentando quebrar esse paradigma, uma certa insegurança jurídica que é muito difícil de você, muitas vezes, encarar, né? Então, acho que são esses 3 pontos que têm travado a gente de caminhar com mais agilidade para um modelo baseado em valor, mas acho que aos poucos a gente está avançando, né? Eu vejo que a inovação, né, inteligência artificial, talvez nos ajude. O Guilherme falou muito aqui até de como mensurar isso melhor, e aí quanto mais dados a gente tem, a gente consegue mensurar, eu vou melhorar aqui uma conduta, vou melhorar um algoritmo, vou melhorar uma diretriz. Eu queria, Guilherme, que você falasse um pouco mais das inovações que vocês estão implementando na Conexa, como é que você enxerga especialmente inteligência artificial? Você já falou um pouco na primeira metade aqui junto com o Rodrigo, mas queria que você contasse um pouquinho mais das principais inovações que você enxerga daqui para frente. Legal, e acho que tem um paralelo bacana assim da gente traçar, que existe hoje assim, você cuidar de um paciente, ele tem um conjunto de transações necessárias para atingir o sucesso. E acho que aqui está o grande desafio, que é o laboratório, ele faz um exame, o exame é parte de uma transação necessária para um todo. Então, e às vezes esses players, como o Rodrigo colocou, eles não estão integrados. Então é muito difícil, fica difícil conectar os pontos. Então, quando a gente traz o dado ele vai ajudar muito mais a isso. Então, assim, a tecnologia tem ajudado a gente ter mais tracking das coisas. E isso, então eu vejo uma revolução muito grande vindo, porque quanto mais informação, óbvio, desestruturada é mais difícil, mas a AI pode ajudar a estruturar, né, que é ótimo. E é muito legal. E uma coisa que eu assim, sempre tento fazer alguns paralelos com a indústria. Sabe uma coisa que mudou muito? E eu sou muito assim, otimista com essa transformação na saúde. Lembra do marketing? Que das mídias offline, que antes do digital, antes do Google, antes do Instagram, a gente não tinha como medir, né? Você fazia uma publicidade, pegava aqueles aviões, botava na praia, lá no Rio, aí você ia na TV, você fazia, gastava-se um dinheiro muito grande, não sabia o retorno daquilo. Você não tinha um tracking do resultado. Botava lá a mídia e falava assim, parece que deu algum resultado, mas Sim. Qual é o resultado e tal? O que mudou muito, se você for parar a pensar, o que foi muito assertivo do Google não foi a questão da busca. A busca foi um pedaço do Facebook também, né? Mas foi o tracking dessa informação. Eu sabia dizer assim, olha só, agora eu te impacto no Facebook e você converte. Isso mudou a indústria. Porque no final trouxe uma coisa que era pouco mensurável para uma coisa altamente científica. Então, marketing parou de ser arte e virou ciência. E o que eu vejo muito para a saúde é isso. Quando a gente começar, e a gente já está começando, eu sou muito otimista, a mostrar que o que eu faço de intervenção, eu colho esse resultado porque eu tenho tracking disso, e quem vai ganhar esse jogo? É quem começar a fazer o tracking. Quem começar a mensurar esses resultados, no final do dia, vai ter a capacidade de falar, olha, se você faz isso, eu dou esse retorno. Se você faz isso, eu dou retorno. Todo mundo quer ter a segurança do retorno que vai ter. Então, se eu mostro, o retorno é esse, e eu consigo te mensurar em tempo real, cara, eu vou para quem me dá retorno. Então, eu acho que o grande... E de novo, não é o player X, Y, Z.
Os players que querem ganhar o jogo, que querem ganhar com penetração, eles vão ter que fazer isso. E aí, o que a gente está fazendo para chegar aqui? Né? De cada vez mais a gente conseguir mostrar o desfecho, o retorno para os nossos clientes. Então, a gente hoje são mais de 25 milhões de vidas em operadoras de saúde. Então, a gente tem mais de 170 operadores que compõem quase metade das pessoas cobertas no sistema de saúde. Você vai para empresas, né, que são soluções de programas de saúde que a gente oferece, a gente tem por volta de 3 milhões, são 1.500 empresas que contratam benefícios de saúde com a gente. Você tem as corretoras que são parceiros, você tem os PATs, né, que são os benefícios flexíveis ou não que oferece para as empresas. Então a gente olha para todos esses nossos parceiros que no final do dia vão ajudar a gente a chegar no nosso usuário final, que é o nosso paciente, e gerar valor para ele. E aqui o que a gente está fazendo? Basicamente, primeiro, lá em 2020 tinha um grande problema de acesso. Então a gente trouxe tecnologia para dar acesso. Então, SLAs curtos para você conseguir chegar num primeiro cuidado, para você recorrer nesse cuidado, super importante, mas não basta. A gente tem que trazer o quê? Dados, investir muito em dados, em tecnologia para capturar esses dados e começar a fazer esse tracking. Porque se você traz mais um serviço e você não mostra o valor desse serviço, você vira custo. Esse é o problema. Como é que a gente sai de uma ótica de custo para uma ótica de valor, de resultado, de redução de custo financeiro, de geração de melhora no absenteísmo na empresa, de diminuição de desperdício? Como é que a gente faz esse jogo acontecer? Então, nosso investimento foi muito grande em tecnologia de dados. Então, hoje a gente consegue receber dados de claims, né, de sinistralidade, dados de saúde ocupacional, diversas informações para a gente começar a mostrar. E essas informações, que acho que é o grande ponto, elas têm que ter um acionável de intervenção. Então, poxa, se eu vou no atendimento médico, num clínico, por uma dor de cabeça, mas o clínico colhe uma história e vê que ele tem diabetes e que ele tem depressão, poxa, por que eu vou ficar quieto? Não, como é que eu faço para já conseguir colocar esse paciente numa linha de cuidado que vai resolver o problema dele mais longitudinalmente? Então, como é que a gente vai conectando os pontos? Então, hoje a tecnologia está muito indo para dados. Obviamente, com o AI, isso revolucionou muito a nossa capacidade de colher mais dado. Eu cada vez mais consigo colher mais dado. Eu dei um exemplo no episódio passado de como a AI está capturando mais informação, porque agora a gente tem uma AI dentro de cada consultório digital, colhendo, ouvindo e ajudando a melhorar o cuidado, trazendo dados estruturados agora. O dado é não estruturado, mas a AI estrutura o dado e traz isso em bases muito, muito relacionais. E agora o que a gente está fazendo é como é que eu consigo melhorar, então, a experiência. Como é que eu personalizo mais, dado que eu tenho mais informações, mais dados, como é que eu incentivo o paciente a se cuidar melhor, a ter uma experiência melhor? Eu sei que ele tem diabetes, que ele tem hipertensão, que ele mora nessa região, que ele tem esse tipo de desejo. Como é que eu começo agora a criar jornadas que são únicas para cada um? Então, o paciente tem diabetes, hipertensão, que mora no Rio. Então, qual é meu plano de cuidado individualizado que eu vou ter, que a tecnologia pode fazer isso? Que até então era muito difícil de individualizar. Então, você tem lá os modelos que são até os modelos de medicina baseada em evidência. Até então, eles eram muito pouco individualizados. Grupos de pacientes fazem uma intervenção e eu vejo o resultado no grupo. Mas diversos indivíduos não tiveram resultados positivos, mas o coletivo sim. Legal. Como é que eu vou para a medicina de precisão? Então, o que a gente tem feito muito investimentos agora é para chegar nessa medicina cada vez mais personalizada, com resultados individualizados, que no final do dia, todos com bons resultados, coletivamente geram retorno para quem de fato está financiando essa cadeia. Excelente. E aí, enquanto você ia falando, eu fui lembrando de um outro ponto que a gente também citou no primeiro episódio, como é que eu transformo o médico, né, de um lado, para sair também desse modelo de, olha, eu atendi aqui o paciente Guilherme, ele estava com dor de cabeça, e eu pedi uma série de exames de sangue, eu pedi uma ressonância magnética, pedi um PET-CT de corpo inteiro, eu fiz todo o mapeamento, atendi ele muito bem. Então era zero baseado em desfecho, e mesmo, acho que no nosso tempo de faculdade aqui dos 3, a gente aprendia muito isso também, de vai lá, faz a anamnese, pede os exames, mas a gente não tinha essa visão de eu estou impactando o desfecho, eu estou realmente colocando esse paciente numa linha de cuidado,
eu estou atendendo da forma correta, de novo, estou gerando valor, né? A gente não tinha esse pensamento. Eu vou voltar para o Rodrigo agora, porque o Rodrigo trabalhou um bom tempo com formação médica e educação. A gente citou isso também na primeira metade, falando da importância da educação junto com os incentivos. Eu queria saber de você, Rodrigo, como é que você enxerga hoje em dia também daqui para frente o que já está mudando e o que precisa mudar ainda mais na educação em saúde para trazer esses conceitos aqui para os jovens médicos? Legal. Bom, esse daí é um assunto que a gente podia ficar aqui horas, né? Eu gosto muito, como você falou, acabei de vir da área de educação, foi a área que eu montei ali o meu primeiro empreendimento, né? O Jaleco, que é uma plataforma de reforço universitário para estudante de medicina. Então a gente pegava justamente ali a formação começando, né? E desde lá de 2017, quando a gente lançou o Jaleco, a gente já levantava uma bandeira de ir além da formação puramente técnica, né? A gente sempre fomentou lá mesmo na plataforma cursos que vão além da medicina ali e que trazem soft skills, visão, essa familiaridade que a gente até citou na primeira parte da conversa, que era até uma das barreiras que travavam o pessoal de implementar ferramentas tecnológicas que geram eficiência, né? Então a gente já pegava ali a pessoa que estava entrando na faculdade e começava a implementar algumas disciplinas, mas isso de maneira ali a gente fazendo o nosso, né? De lá para cá eu vi uma evolução, tá? Hoje a gente conversa e gera muito mais conteúdo, as próprias faculdades evoluíram e hoje tem empresas júniores, ligas acadêmicas que falam do assunto de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo, assim, eu tinha uma visão meio apaixonada de que todo médico tem que ter essa visão de empreendedor e tal. E hoje eu já recuo um pouco mais, mas assim, ainda assim mantenho o seguinte: acho que todo médico não precisa ser um mega empreendedor, óbvio, mas ele precisa sim ter skills de formação na sua formação médica, de algumas ferramentas que vão munir e vão tornar esse profissional um profissional muito mais completo. Eu gosto muito do conceito do profissional em T, né? Que é o profissional que ele tem a sua profundidade, né? Que é a perninha do T, na sua especialidade. Então a gente não tô abrindo mão aqui, não tô dizendo que todo médico tem que ser um generalista e saber de tudo. Não, você pode ir lá se especializar, ser o cirurgião de mão, mas que você tenha pelo menos essa camada, né, que é o tetozinho do T, que você vai saber transitar em diferentes áreas, diferentes setores ali, entre eles tecnologia, marketing, negócios, dados, para que você fique antenado e entenda também as tendências e consiga se adaptar e principalmente aplicar elas no seu dia a dia, né? Como médico especialista que seja, tá? Então acho que aqui tem um pouco do nosso papel, acho que das graduações das universidades. Eu recentemente pude palestrar num evento do Instituto D'Or, focado nesse tema de IA em educação médica e listei ali algumas iniciativas, né? Mas eu acho que aqui uma maneira da gente atrair esses médicos que não necessariamente estão inseridos nesse mundo de inovação e tecnologia é dar a clareza de qual que é o benefício disso, né? Na vida dele. Então acho que aqui eu acho que as faculdades elas têm que não implementar disciplinas que vão explicar o que é uma IA ou como a IA funciona, mas sim disciplinas de como aquela tecnologia, pode ser a IA, mas pode ser uma telemedicina, pode ser qualquer outra inovação, ela vai ser útil na prática e vai melhorar desfecho, vai reduzir custo e vai melhorar a experiência do paciente. Acho que hoje eu sinto falta dessas disciplinas ainda na formação do médico, sabe? E acaba que o médico sai para o mercado de trabalho sem essa formação e vai aprender tomando na cabeça, né? Ele vai aprender na marra, ainda mais num mercado hoje que a gente sabe que está em franca expansão e ele vai literalmente para a selva, né? Sem ter esse preparo. E aí, no fim das contas, a gente vê muitos médicos hoje
realmente perdidos, né, com uma formação técnica, às vezes até eventualmente incompleta, mas que mesmo aqueles médicos com boas formação técnica, perdidos no sentido de, tá, para onde que eu vou? Como que eu monto meu consultório? Como que eu dou o próximo passo na minha carreira? E acho que muito por esse gap, né, que a gente justamente trouxe ali E acho que aqui eu concordo com o Guilherme de que a gente pode trazer incentivos, né, mas esse gap na formação, se a gente não atua a partir de agora, é muito mais custoso lá na frente a gente também trazer. Para mim, o né? incentivo é claro aqui, tá? Porque eu acho que a gente costuma... Os incentivos são diversos, mas se as pessoas que estão entrando na faculdade de medicina, imagino que grande parte delas, né, era o meu caso, elas têm uma perspectiva de como elas vão ser remuneradas lá na frente, como elas vão ganhar, como é que é a carreira. Óbvio, tem muita paixão, tem um monte de coisa, mas o mercado está mudando. Então, as pessoas já estão entrando na faculdade, já estão assim, cara, já temos quase 600 mil médicos. Daqui a 10 anos, né, pouco mais de 1 milhão. O que vai acontecer? Né? Qual vai ser o meu sucesso? Eu vou ter mais competição. Porque há 10 anos atrás, a gente entrava na faculdade de medicina e a gente falou, cara, não tem nenhuma hipótese da gente passar algum tipo de dificuldade e tudo mais com essa formação, com essa carreira. Era muito claro, não é mais. Não é mais por vários motivos. Não é mais porque tem um volume muito grande de médicos, então o mercado ficou mais competitivo entre médicos. As tecnologias estão vindo em massa, né? Então isso vai impactar. Então qual é o incentivo que a pessoa tem para entender sobre o assunto? Todo. É a vida dela, né? Então eu tenho que trazer a educação e falar assim, olha só, então, mas de quem é o papel de ajudar isso? São as faculdades médicas. Falar, olha, gente, vocês estão sentando, deixa eu tentar entender por que vocês vieram para cá, quais são as suas expectativas com a sua carreira? Vocês já pararam para pensar? Ou vocês estão indo na manada e não fazem nada e estão querendo subir? Então acho que aqui existe um incentivo claro, mas tem que vir educação. Para que as pessoas entendam qual é esse incentivo e falem, não, eu quero me engajar com isso. Porque se você está me falando que está mudando o mercado, eu tenho que me preparar. Sim. Porque não pode ser um mundo dos sonhos que eu vou chegar e achar que eu vou me formar e tá tudo certo, resolvido. Né? Vai ter um longo caminho pela frente e certamente o mercado está mudando muito. Né? E tem um outro aspecto dessa formação que a gente fala assim, muito na formação para abrir a cabeça para os incentivos e aumentar a aderência, né, a essas tecnologias. Vou colocar aqui IA como exemplo, mas pode ter sido a própria telemedicina, por exemplo, uma teleconsulta. Mas existe um outro aspecto da formação também que protege, inclusive, a sociedade do eventual uso inadvertido dessas ferramentas de maneira completamente antiética ou inadequada, né? Que é o seguinte, existe também uma onda em que você está querendo fomentar essa formação para gerar mais acesso a essas ferramentas. Mas chega um momento que a tecnologia ela ultrapassa essa velocidade, a gente viu isso na telemedicina durante a pandemia, em que o médico, mesmo sem formação, ele é forçado a aderir àquela tecnologia. E aí a gente chega num cenário que é um dos piores cenários, que é o médico sem formação e sem familiaridade com a tecnologia, tendo que de maneira quase que obrigada aderir a uma tecnologia que ele mal conhece ou que ele não tem familiaridade. E aí isso gera repercussões muito negativas, né? E aí é aquele problema então agora na pandemia eu vou ter que atender via telemedicina, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui e fazer a minha consulta com o meu paciente, né? Deixa eu fazer aqui a receita no papel, tirar uma foto e mandar para o meu paciente, né? É o mau motorista com o veículo errado. Exato. E isso é questão de tempo para acontecer a mesma coisa com o IA. Se a gente não começar a ensinar os médicos agora a como utilizar na prática IA, daqui a pouco essa tecnologia vai engolir, né? Todo mundo vai ser quase que obrigado a aplicar na sua prática, e aí a gente vai ver aqueles casos de
médicos utilizando o ChatGPT para definir conduta clínica, médicos eventualmente, enfim, fazendo usos inadvertidos que na própria formação, quando a gente fala de fomentar a formação de IA nas escolas médicas, não é só também mostrar o lado bom da coisa, é mostrar os riscos, né? É chegar e falar assim, gente, isso aqui não dá para fazer no cenário atual em hipótese nenhuma, né? Quais são os don'ts também, né? E eu tenho muito medo de que a onda da IA atropele todo mundo e não dê tempo pra gente falar quais são os don'ts, entendeu? Eu também, e acho que você citou um ótimo exemplo aqui, que é a ferramenta inadequada, né? E a gente... Bem, vocês acompanharam de perto na pandemia, estava citando aqui, porque a Conexa teve um papel ali de grande protagonismo, que era a mudança para poder atender ou não por telesaúde, ainda tinha a questão, a primeira consulta tem que ser presencial, ficou aquela discussão toda, e os médicos já estavam fazendo telemedicina, né, há um bom tempo, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, e fazendo da forma inadequada, né, então... Não tinha prontuário, não tinha nenhum registro da consulta, fazia a prescrição no papel, tirava uma foto, mandava. E agora com a inteligência artificial, o Rodrigo citou um outro ponto, né, que é o uso do ChatGPT. A gente até vai ter um episódio aqui em breve sobre isso também. Ferramenta super poderosa. Agora, eu vou usar para a saúde, eu vou subir ali um resultado de um exame de ressonância com dados do paciente, com tudo, e vou acreditar nisso, né? Então... Tem um papel muito relevante mesmo da formação em saúde, e a gente tem batido muito nessa tecla, para o uso correto da ferramenta correta, né? Então, parabéns a vocês aí de novo e parabéns ao trabalho que vocês têm feito na Conexa, né, para conseguir não só gerar valor e promover eficiência, mas da forma correta, evitando também que os médicos estejam ali falando, puxa, eu vou usar a inovação aqui a qualquer custo, que não é o caso. A gente está chegando no final do nosso segundo episódio também, mas antes disso nós temos uma tradição aqui do ExpertCast. Eu gosto de lembrar sempre quem trouxe aqui, vocês as conhecem bem, a Nádia e a Gabi, lá da Agir Ventures, trouxeram essa ideia no episódio que a gente gravou no passado, que é o Papo Rápido. E aí são perguntas que não têm ligação com o tema aqui, mas tem uma certa conexão com a inovação em saúde. Então a primeira delas, vou começar com o Guilherme, é de uma dica cultural, que pode ser desde uma viagem, um livro. O Rodrigo até trouxe um livro aqui, né? Falou sobre o Clayton Christensen, a gente vai colocar lá na nossa sinopse, mas agora com você, Guilherme, seria uma dica aí, um livro, uma peça de teatro, um filme, uma série, o que você quiser. Eu gosto muito, assim, e aí não tem como conectar com inovação. Eu gosto muito do livro, e que foi super interessante, que já tem mais de quase 8 anos, não até mais, 10 anos já, que é o livro do Eric Topol, né? Assim, o livro tem vários, ele já escreveu vários livros, agora ele tá com alguns livros de longevidade também que são super legais. O que mais me impressionou foi o do Deep Medicine, que é um livro fantástico, que prevê um pouco o que a AI vai fazer, né? Então, agora é muito legal ver o livro, porque você fala assim, caramba... Faz sentido, tá acontecendo, né? E foi antes do ChatGPT. Foi antes, bem antes do GPT. Então, eu adoro esse livro, que é o Deep Medicine. Tem vários outros que ele lança, eu acompanho pra caramba ele. Só fazendo um jabá aqui, a ArtMed publicou a versão em português, tá? É Medicina Profunda. Medicina Profunda, né? Legal, boa. Muito bom livro e acho que te ajuda a entender um pouco qual vai ser o futuro da saúde no mundo, com o avanço da tecnologia, com o avanço da AI, e desmistificar um pouquinho toda essa questão de você reduzir a empatia, o relacionamento médico com o paciente e tal, porque no final do dia é como você usa a ferramenta, né? Então, é um livro que eu super recomendo aí para quem tá entendendo, para quem tá cada vez mais querendo se aprofundar em saúde. Ótima dica, eu também gosto muito dele. Li lá o The Patient Will See You Now, né? Que também não sei se foi traduzido, deve ter tradução já para o português. Isso eu não sei. Mas bom saber que temos aí o Medicina Profunda, a gente vai deixar também na nossa sinopse. E você, Rodrigo? Eu tive até a oportunidade de entrevistar o Eric Topol. Eu me lembro disso. Passado. Você mandou lá nos grupos da comunidade de inovação em saúde. Depois eu posso até deixar o link da entrevista aqui. Foi uma entrevista curta, mas é um cara excepcional mesmo. Cardiologista, né?
E, bom, eu vou trazer, acho que 2 dicas aqui, uma mais relacionada ao assunto sistema de saúde suplementar, geração de valor. É um que eu tô lendo agora muito até para... acabei de ler para entender mais desse mercado que eu tô entrando agora, que é A Culpa é do Dono, do Adriano Londres. Gostei muito. É um livro que fala da importância das empresas, né, que são as grandes responsáveis por mais de 80%, né, dos planos de saúde no Brasil, pelo pagamento, né? Então, mostra como que as empresas talvez sejam um caminho de serem o stakeholder que vai fomentar essa mudança toda que a gente discutiu, porque no fim das contas, por mais que a operadora seja quem está pagando ali, mas quem está contratando a operadora é sempre uma empresa, né? Exato. E tem muito, óbvio, tem a parte da pessoa física, mas a maior parcela, quando a gente olha o sistema de saúde suplementar do Brasil, são empresas. E aqui vão desde empresas gigantescas, com milhares, dezenas de milhares de profissionais, mas também PMEs, né? Pequenas e médias empresas, como que o impacto delas e a mudança de mentalidade dos gestores dessas empresas, dos RHs, pode impactar muito positivamente a saúde, tá? E gerar mais valor e eficiência. E o outro livro que eu vou deixar aí, menos relacionado a esse tema, mais relacionado ao segundo ponto que a gente conversou, foi... É um livro que eu gostei muito, que é Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. E não querendo comprar briga com especialistas, mas eu acho que tem a ver com aquela questão que eu falei do profissional em T. Ela é um livro do David Epstein e fala muito de como que a gente ter essa cabeça multidisciplinar, né, transversal, que você se abrir e conversar com pessoas de diferentes áreas, né, não só da área médica, da área de saúde, como que isso leva você a fazer conexões e identificar padrões de outros setores, de outras áreas e resolver problemas da sua área, né? Eu acho que, nossa, a gente precisa muito isso na saúde. Então, assim, conversem com engenheiros, com economistas, com pessoas de outras áreas, tenham essa visão generalista, essa visão sistêmica e acho que com isso a gente vai conseguir absorver muita coisa e adaptar e resolver problemas da nossa área. Boas, ótimas dicas. A gente vai manter aqui então na nossa descrição. Vou voltar para o Guilherme agora para uma outra pergunta sobre o que você faz para cuidar da própria saúde. Agora, graças a Deus, muita coisa. Mas nem sempre foi assim, né? Bom, assim, isso vem mudando nos últimos 2, 3 anos, né? Empreender é muito... É uma jornada dura. E às vezes o seu ultrafoco no empreendedorismo acaba se perdendo algum foco em si, né? Na sua família e tudo mais. Felizmente eu fiz uma mudança grande de estilo de vida e hoje, poxa, eu tendo a usar ferramentas, né, e hábitos que me conectem mais e cada vez mais percebo como isso tem ajudado até mesmo na minha carreira, né, na minha profissão. Então, né, faço atividade pelo menos 5 vezes por semana, 5, 6 vezes por semana, faço boxe, corrida, musculação, né, faço eu acho que uma coisa legal que a gente fala pouco, mas faço coaching, né, então tenho coaching me ajudando, me apoiando em vários pontos, desafios. Tenho uma coisa que eu dedico muito mais tempo, conectar com a família. Que isso dá a gente subestima o quanto isso gera de saúde, valor, percepção. Então, conexão profunda, tempo, assim, quase que uma admiração, né? Eu tenho 2 filhas que são incríveis e com a minha esposa, como é que a gente passa mais tempo junto. E uma coisa que eu tenho feito muito, obviamente a tecnologia me ajuda muito, eu tenho todos os dispositivos que medem tudo que eu tenho, né? Então eu tenho lá o anel, que é o Oura, que mede meu HRV, que mede meu sono, tem um relógio, e aí o pessoal até tira sarro de mim lá na empresa sobre isso, mas eu cada vez mais tenho curiosidade de entender, assim, como que esses mínimos detalhes impactam no final do dia a sua saúde, assim, desde aprender que, nossa, poxa, quando eu faço uma atividade às vezes específica, o meu índice de estresse aumenta, mas em outras ele diminui. Mas por que isso?
quando eu como uma coisa ou bebo alguma coisa, eu vejo notoriamente que alguns indicadores meus diminuem. E aí você cada vez mais se entender o seu corpo e usar isso como uma melhoria contínua. Você está sempre melhorando, não, agora eu já... E isso faz com que você mude os hábitos, porque tem incentivos claros de que se fizer isso, você vai ver lá que a sua frequência cardíaca diminui, seu VO2 melhora. Então você tem toda a questão dos desfechos. Tem a ver como é que o meu VO2 aumenta, como é que o meu HRV aumenta, quais são os hábitos que fazem isso. Então você cria esses incentivos para mudança de comportamento. Então eu faço bastante coisa hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Muito bom. E você, Rodrigo? Eu também vou um pouco por esse caminho, assim. Eu sempre fui bastante ativo fisicamente, né? Durante a faculdade a gente jogava bola, jogava futebol, eu era magrinho, mas durante a residência, empreendendo, foi realmente um período que você acaba chegou abrindo... até a me culpar sobre isso, falou, você que me atrapalhou. Entendi. Aprender contigo lá, que eu fiquei assim, Não, eu falei, pode ser. Existe uma correlação, não sei se é causalidade, mas foi nesse período ali realmente, mas assim como o Guilherme falou, nos últimos anos aí tenho olhado muito mais, depois que você faz 30, né, você também começa a dar um pouco mais de atenção para isso. Uma coisa que me ajuda muito, não só para saúde física, mental também e até saúde financeira. Eu gosto muito de acompanhar a minha evolução, né? E isso me ajuda em qualquer aspecto da vida. Então, assim, da parte de saúde financeira também eu tenho um controle muito ali, planilhado, enfim, que eu consigo ver um histórico e aquilo ali me motiva, né? E eu percebi que para eu engajar e criar esses hábitos saudáveis, era bem importante eu ter essa visibilidade da progressão e até mesmo quando você cai, né, um pouco a performance, você identificar o que causou aquilo para começar a se autoconhecer, né? E acho que esse autoconhecimento é super importante para você cuidar da sua saúde. Então, hoje eu tenho usado aplicativos ali que fazem esse tracking, né? Não uso tantos dispositivos, mas aí são aqueles apps que você imputa muito como um Strava da vida, que conseguem te dar um tracking de como estão as suas atividades físicas, e a parte alimentar também, né? Controle calórico, porque isso é uma coisa que eu também já sofri ali bastante na pele, que é você tá ativo, enfim, mas se também não tem uma dieta, uma rotina balanceada, esquece, é muito difícil você emagrecer ou melhorar a sua saúde, né? Então eu tento unir essas duas pontas hoje, controle da dieta ali, controle do exercício físico, seguindo ali a risca num aplicativo e vendo a minha evolução. E Guilherme, quem é que você entrevistaria num podcast? Pode ser alguém vivo ou já falecido. Pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, sem dúvida, é o Sam Altman, né, que é o fundador do OpenAI. Ele é, assim, eu acho que a gente não tá ainda... Eu vejo poucas pessoas entendendo qual o impacto que a AI vai fazer no mundo, assim, né? Acho que as pessoas, eventualmente, elas comparam muito com a internet, né, que foi super impactante, com o mobile, que foi super impactante, mas se você for ver, né, a curva de adoção, ela é histórica, a curva de adoção mais rápida que a gente já viu na vida. Então, ele tem falado bastante sobre a AGI, né, e eu acho que isso muda completamente todas as profissões, todos os mercados, todos os negócios vão mudar. E é incrível, assim, porque... Eu acho que a gente teve vários impactos, por exemplo, a rede social, né? O que a rede social fez com o jornalismo, né? Então você permitiu que pessoas comuns, que não tinham nenhuma formação, que não tinham nenhum poder, que não tinham nada, por meio da rede social virassem grandes influenciadores digitais. O que a AI vai fazer? Né? As pessoas falam, vai perder emprego, mas o que a AI vai fazer? Pois é. No lado contrário, permitir que pessoas possam agora serem profissionais de uma coisa que elas nunca tiveram a oportunidade. Olha como você olhar para uma lente de democratização de outras formações que você nunca teve a oportunidade, porque você escolheu uma, ou que você nunca teve nem a oportunidade de escolher uma, né, se formar e tal. E que é legal é que as pessoas mais curiosas, né, cada vez mais que querem aprender, que têm uma vontade de mudar,
essas pessoas, elas vão ter um caminho muito grande na vida agora. Verdade. Então, e eventualmente essas pessoas que hoje elas não tiveram, podem ser muito determinadas, mas elas não tiveram aquela coisa que mudou, né? Aquele ponto que fez toda a mudança na vida. Agora, aí pode ela permitir que essas pessoas façam diversas mudanças, porque ela tá acessível a todo mundo, né? Então eu tenho cada vez mais assim, me perguntado o que vai mudar. Então, assim, eu tava voltando de Nova York, acabei parando em Miami, perdi o voo, tava junto com o pessoal de saúde, e a gente acabou pegando um Uber, e cara, eu fiquei assim, impressionado, a gente no Uber, e o Uber, de repente, toca uma música, e essa música era uma música que falava do nome dele. Eu falei, será que que música é essa? Uma música legal, assim, toda agitada e tal. Ele perguntou assim, que música é essa? Ele falou assim, a música foi eu que criei. Ele criou. Aí ele falou, mas o que você fez, cara? Ele falou assim, essa aqui é a fala da minha filha. Que a minha filha é isso. Eu falei, mandei pro GPT, olha, eu quero fazer um... Suno AI. Mandou pro GPT um roteiro, né? Então ele beleza. faz um roteiro de uma música legal e tal, sobre a minha filha é isso. Faz um roteiro. Aí fez... Aí pegou no Suno AI, largou e criou a música. Aí ele falou assim, eu já tenho 17 músicas criadas. É um novo compositor aí. Compositor. E olha que interessante, assim, ele jamais teria a possibilidade de criar uma música, né? Então as pessoas criativas vão cada vez mais usar. Então eu, sem dúvida, é uma pessoa que tem mudado completamente o mundo, e tê-lo, né, entrevistando aqui seria um negócio absurdamente fantástico. Vamos pro Rodrigo agora, que já entrevistou o Topol, muita gente queria entrevistar, e aí quem que seria o próximo ou a próxima? Cara, um que eu gostaria muito, foge bastante aqui do nosso tema, mas eu sou um grande fã, eu gosto muito do tema, é Carl Sagan. Gosto muito dos livros dele, é um cara que tem uma visão, gosto muito desse assunto de astronomia e a visão mais filosófica, né, do universo, e acho que ele seria bem bacana. Mas mais pro nosso mundo aqui de negócio, de inovação, acho que eu citei o Clayton Christensen, é um cara fenomenal também, os livros, só livraço sobre inovação, já faleceu também. O Michael Porter, que é muito famoso nessa parte de negócios, mas ele escreveu também um livro focado em saúde, né? Clássico ali, Repensando a Saúde, que também tem tradução aqui no Brasil. Pessoal, gostei muito da conversa com vocês hoje, ficou muito feliz também. A gente teve ontem até uma notícia bacana, o ExpertCast foi contemplado aí pelo Million Podcasts, que é um grande agregador com milhares de podcasts mundo afora, como um dos principais podcasts mundiais em saúde digital. Então, fico muito feliz de estarmos contribuindo com a promoção de informações e de conhecimento sobre inovação na saúde. E aí vocês dois têm um papel muito especial nisso. Foi um prazer aqui, Guilherme e Rodrigo, recebê-los hoje. Muito obrigado por estarem aqui no ExpertCast. Obrigado e parabéns aí pela notoriedade que vem ganhando o ExpertCast, e espero que a gente consiga não só ter contribuído, mas também tô na expectativa dos novos aí pra gente ouvir também. Teremos vários muito bons, como foi aqui hoje. E para você que está nos ouvindo, não se esqueça de dar 5 estrelas para o ExpertCast na sua plataforma de áudio e vídeo preferida, de seguir o ExpertCast, compartilhar com seus amigos, contatos, postar em mídia social. É assim que a gente consegue divulgar informações de qualidade sobre inovação na saúde. E se você gosta do tema, não se esqueça também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde. Os nossos grupos são abertos, gratuitos. Você os encontra em www.inovaçãosaude.com e ali você consegue seguir os grupos, a página no LinkedIn, e estar sempre antenado com o que tem saído de inovações na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.